Hoje, aqui no Conversas com Yoga, temos a professora Mafalda Sofia, que vive e dá aulas na Ericeira, que eu já conheço há alguns anos, até de um evento que organizei na Ericeira, que era o Festival Zen, foi aí que nós nos conhecemos pela primeira vez, e temos mantido o contacto, como todos, agora nesta altura de pandemia, através do Facebook, e vamos acompanhando o nosso trabalho, e hoje lembrei-me de a convidar. E bom, passo a palavra para ti e pergunto-te como é que o yoga apareceu na tua vida. Sei que ensinas há 12 anos, mas já começaste a praticar há mais tempo. Já, mas primeiro, olá João, obrigada pelo convite, olá a todos. Sim, já pratico desde 2001 que eu comecei a praticar e a partir daí a envolvência foi aumentando até depois começar a estudar e entender que é no yoga que eu serei uma eterna estudante. Estou na Ericeira, onde eu comecei a ser professora, onde eu comecei as minhas aulas e onde hoje ainda permaneço e onde em 2015 abriu o meu espaço. E tu começaste a estudar, como é que tu foste parar ao yoga? Foi uma paixão à primeira vista, encontraste um livro, estavas em stress e foste praticar? Como é que apareceu? Olha, apareceu de um artigo sobre yoga para problemas de costas. Eu, na altura, era estudante universitária, estava na motricidade humana e no quarto ano nós temos que fazer uma especialização numa modalidade e eu, na investigação, dou por mim a ler um artigo do yoga que ajudava a problemas de costas e eu lembro de ter sido muito impactante para mim porque eu lembro perfeitamente de ter tido este pensamento e devo ter falado com alguém em que disse, não, olha, eu quero fazer doutoramento, não é? Porque a minha ideia quando eu fui para a faculdade, inicialmente eu queria ser professora de anatomia e depois vais andando, mas a questão de fazer doutoramento ficou assim um pouco presente. E então disse, não, eu quero fazer doutoramento em yoga porque é o mais completo, trabalha o corpo, trabalha a psique, a mente e a espiritualidade. Não é? E isto sem nunca ter praticado, foi aquele primeiro impacto que me faz ter perfeita noção quando foi o momento em que eu disse o meu primeiro encontro com o yoga, mas não foi numa sala a praticar asanas, achei muito curioso. Isso foi mesmo num artigo e nem fazias yoga e resolveste começar a estudar o yoga. E tudo... Não, nem propriamente, porque depois deste artigo, e pronto, estava a fazer especialização, não é? Nem fui à procura de aulas, não foi interessante. Eu acabei por começar aulas 6 meses depois, porque a minha mãe conheceu uma senhora argentina, nem tive um professor português, ela era argentina, e que estava a dar aulas num sítio onde eu depois fui fazer o meu estágio pedagógico. E então aí eu comecei a fazer as aulas de asanas, de posturas, o meu primeiro contacto com yoga. E a primeira aula, que eu nunca mais me vou esquecer, foi eu descobri que eu não sabia respirar e era aluna de desporto e estudava desporto desde o 9º ano, porque na altura ainda havia uma escolha de saúde e desporto, não é? Então imagina, não é? 9º ano, fiz o secundário em desporto, vou para a faculdade estudar desporto, chega a minha primeira aula de yoga, descubro que eu não sei respirar e eu julgava-me flexível, não era flexível. Não na amplitude e não era uma aula de alguma dificuldade, não, mas foi muito interessante
impacto depois físico de entendimento daquilo que é a aula de yoga, um pouco no concreto, o impacto que teve em mim. Foi assim uma história que eu acho muito, muito engraçada, que falo também muito com os alunos quando vêm pela primeira vez. Eu lhes digo, olha, a primeira vez eu não fazia a menor ideia como é que respirava, e estudava desporto, que é uma coisa muito interessante. E foi assim. E tu depois foste estudar yoga aonde? Onde foste aprender? Foi assim um percurso que me levou uns anos depois até à Índia, por acaso, não é? Porque eu dou uma volta, vou morar para o Dubai, não gostei, e em vez de vir para Portugal, eu não tinha feito candidatura para a escola, para dar aulas, e a Índia fica a 2 horas de avião do Dubai. E aí foi quando eu decidi, olha, vou até à Índia, porque eu sempre quis estudar yoga, vou até lá. E a escolha também da escola foi giríssima. Primeiro, eu estava com um companheiro no Dubai e eu disse, olha, vou, e ele, porreiro, vais, fazes bem, deu-me imensa força, que é também algo importante, acho, com alguém que te dá esse apoio. Primeiro eu decidi ir para uma montanha, vou online, olha, vou para ali. Uma vez esse meu companheiro chega a casa e diz, olha, Mafalda, estive com o meu amigo, era indiano, e o irmão dele esteve a estudar yoga durante um mês neste sítio, chama-se Institute, The Yoga Institute em Mumbai. Vamos ver online onde é que fica. Ficava a 15 minutos do aeroporto. E foi assim que eu escolhi a minha primeira escola de yoga. Foi porque ficava a 15 minutos do aeroporto e eu pensei, se não gostar, pronto, rapidamente me venho embora. Não tenho que fazer grandes viagens, né? E foi assim. E foi assim, foi na altura. Agora cada vez mais sinto isso, não é? Eu cheguei lá, eu já tinha estado na Índia anteriormente, mas muito breve, mas ia sozinha, não é? Então eu lembro perfeitamente. Eu chego, 5 da manhã ao aeroporto de Mumbai. Era uma casinha, o aeroporto era uma casinha. Pego um táxi, que era um táxi amarelo, aqueles com o teto amarelo, aqueles carros antigos. E eu lembro que havia uma avenida imensa de palmeiras e o carro vira para a esquerda e aquilo havia um slam junto ao aeroporto. E eu lembro perfeitamente àquela hora a verem pessoas que moravam no slam a fazerem as suas necessidades fisiológicas logo pela manhã, ali voltados para a estrada. E eu lembro de pensar, bem, se isto não me choca, nada mais me choca. Chego ao instituto, a primeira aula começava nesse dia às 10 da manhã, não no meu quarto, vou relaxar e assim começou. Eu ia para um mês e fiquei tão fascinada que o Instituto oferecia também um curso de mais longo, de 7 meses, ao que quem era estrangeiro poderia fazer durante 6 meses. Então, passado 15 dias, eu estava a fazer um curso durante o dia e à noite já tinha iniciado o curso mais longo de professores. E foi assim este meu início de estudante no yoga. Oh, João, não estou a ouvir, estás sem microfone. Desculpa que estava aqui sem microfone, já liguei. Bom, eu agora, a propósito, até te pergunto sobre a foto que eu publiquei no Facebook daqueles yogis em Varanasi, que é uma foto que estás tu sentada com os yogis e tu foste em Varanasi ou no Kumbh Mela. Agora corrige-me tu, porque acho que tu foste ao Kumbh Mela assim não por acaso, ao maior festival da humanidade, milhões de pessoas e tu caíste lá. E eu caí lá, depois de estava a estudar, eu não tinha um visa de 6 meses, não é? Entretanto estava mais tempo, eu tive que sair para fazer um novo visa.
e eu escolhi o Bangladesh para fazer um visa, porque era mais barato. Nesta viagem eu vou ao Bangladesh, no regresso nós conhecemos umas pessoas que também ficaram um pouco retidas no Bangladesh porque demorou mais tempo o processo do visa e entretanto conheci uma pessoa fantástica, o Carlos, colombiano, que andava há 2 anos a viajar pela Índia, uma pessoa crescida, tinha 60 e poucos anos, e me disse, olha, vou até Allahabad, Varanasi, queres ir? E eu disse, olha, vou, eu tinha feito uma suspensão do curso, e foi chegar ao Kumbh Mela. Allahabad é muito interessante, mas depois é que tu tens uma imagem que estás numa ponte e vês todas aquelas tendas e andar lá. Eu lembrava-me da Expo 98, no último dia. Sabes que toda a gente andava assim, não encontrarias ninguém nunca. É um pouco essa sensação. E vais andando, aquilo é uma feira imensa. E depois vais tendo as tendas, eu nunca não entrei em nenhuma, e vais até ao rio, onde tens imagens incríveis de devoção, e até que numa caminhada eu encontrei esse pessoal, eram seguidores de Shiva, e foi muito interessante. O interessante para mim, enquanto ocidental, era uma das coisas que faziam certo paralelismo. Não é? Nós somos ocidentais, há qualquer coisa em nós, a nossa cultura, e depois aquele choque, entender, eu ficava muito intrigada no abandono de tudo. Então o que eles faziam era, avançavam de templo de Shiva em templo de Shiva de acordo com as alturas do ano para as celebrações. E é interessante para mim era pensar, uau, abandonar tudo e fazer isto. Para nós, enquanto ocidentais, é assim um mundo muito distante. Naquela altura era um mundo muito distante. Depois do Kumbh Mela, eu fui até Varanasi, que é relativamente perto, e fiquei lá. E é muito interessante porque os sadhus e os peregrinos, à medida que vêm do Kumbh Mela, acabam depois de se reunir todos ali em Varanasi. E tu vais passando junto ao rio, e é muito engraçado, é quase como tu tens assim um expositor, onde eles vão ficando. E tu vais encontrando toda uma série de pessoas que te fazem muito refletir nesta devoção, neste libertar-se de tudo o que é material e seguir. Para mim isso fez-me pensar muito e ainda me faz pensar, não é? Porque a capacidade de nos libertarmos de tudo e seguir uma devoção é um amor supremo que era tentamos alcançar, mas é diferente. E tu encontraste algum mestre na Índia? Com todas essas pessoas que tu encontraste nessas experiências todas, temos aquela imagem que estamos lá e aparece um mestre, ou encontramos um grande guru? Não, porque na altura não encontrei um mestre, mas eu acho que foi também muito devido ao instituto onde eu me formei, a minha primeira escola, porque eles não têm um fundador, ou seja, e sempre nos diziam e passavam muito essa mensagem de que, primeiro que tudo, nós temos que encontrar o nosso mestre interior. E então, o encontrar um mestre nunca foi algo que eu pensasse ou que eu achasse que era importante. Aliás, o encontrar alguém tornou-se depois importante algum tempo depois,
não pode ser muito tempo, não é? Porque também isto foi há 13 anos, não é assim tanto tempo, não é? À medida que vais estudando e vais entendendo que não é nada. E à medida que estudei, depois comecei a dar aulas, continuas a estudar, aí eu entrei num momento da minha vida em que achei que eu precisaria de um professor. Eu queria movimentar-me um pouco mais, estudar de uma forma um pouquinho mais profunda determinados aspectos do yoga e que eu sabia que sozinha não conseguiria fazer. Então, agora tenho um professor que obviamente respeito imenso, é o Walter Ruta, e que também, sabes, há aquela frase que nós lemos em muitos sítios, que é quando o aluno está preparado, o mestre ou o professor aparece. E pronto, e foi assim que eu acabei por conhecer o meu professor, fiz uma aula dele, porque era gratuita, porque eu não conhecendo, não sabia o trabalho e alguém disse, ele é fantástico, devias ir, ele ia dar uma aula gratuita em Sintra. João, estás a falar, mas tens o microfone cortado. E eu fui fazer a aula dele, adorei. Quando ele terminou a aula, eu fui direto a ele, apertei a mão e disse, adorei a sua aula, para você voltar cá eu vou fazer as suas formações, aos teus seminários. E pronto, e foi assim. Neste momento tenho um professor que, em que eu tenho uma dúvida, eu sinto que posso perguntar, não sendo um professor que te indica, vais por ali, diz isso, não, mas é alguém que, na minha prática, eu acho que à medida que não é só professor, vais sendo sempre praticante, em níveis cada vez mais profundos, porque depois o tipo de reflexão que vamos fazendo na prática, na forma como nós vamos vendo as várias questões, vão se tornando cada vez também mais complexas e às vezes é importante haver ali alguém que desempate a coisa e que nos permite avançar. Mas para mim, eu soube naquele momento era importante eu encontrar alguém para eu continuar a avançar, mas também eu penso que quando for a altura de me libertar do professor, ou aquele professor terá se tiver um determinado tempo na minha vida, eu também acredito que eu irei sentir isso. Tal como eu digo aos meus alunos, não é? Faz sentido, identificam-se comigo, mas quando eles sentirem que já não é comigo que devem estar, eles devem partir. Porque nós na vida estamos sempre a aprender e se sentimos que estamos estagnados, temos que encontrar um novo rumo. Porque há novas aprendizagens para fazer. Isso que estás a falar é um pouco o desapego que o yoga ensina. Pois. Eu estava aqui a pensar se nós estamos a gravar, isto vai ficar gravado, nós estamos a gravar agora em plena segunda vaga da pandemia, e eu estava meio interrogado, e a pandemia, o Covid, tem-nos afetado a todos, quando somos professores de yoga e temos espaços. A minha pergunta é, nós podemos considerar esta pandemia também um professor, um mestre inesperado? Como é que tens lidado com estas lições da pandemia? Olha, eu acho que a pandemia, para quem pôde, obviamente, e quem não teve situações em que a sua sobrevivência esteve em causa, e felizmente eu pude ter momentos de reflexão imensos, que enquanto professora, enquanto o caminho onde estou e eu acho que foi um grande mestre, e especialmente na necessidade de abrandar, de saber parar, e também veio-me dar, e tu há pouco referiste a questão de ter um espaço, eu tenho um espaço
de yoga, obviamente com todos os outros colegas que têm espaços vimos limitados devido às regras de segurança para todos, e é o que é, mas o facto de eu permanecer com o meu espaço aberto, e vou trabalhar desde que me permitiram trabalhar, e com uma redução significativa, mas o facto de eu poder estar aberto também me vem reafirmar não só o meu trabalho enquanto válido e apreciado pelos meus alunos, mas também estando no caminho certo. Não é nesta pandemia que eu tive de parar que eu terei de mudar o meu rumo. Então, a pandemia também foi para quem pôde refletir e parar e não desesperar, e felizmente eu considero uma abençoada relativamente a isso, poder controlar a ansiedade, e muito provavelmente o yoga me ajudou imenso nestes anos de yoga, estou cada vez mais aprofundado, um maior entendimento vai-me ajudar, e com este novo mestre, Sr. Covid. Essa imagem é muito boa. E eu sei que o teu espaço é na Ericeira, uma terra linda. Tu achas que a Ericeira é assim o Rishikesh do yoga em Portugal, com tantos centros de yoga, com tanto yoga que está a acontecer aí? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, e se calhar até podemos considerar que a Ericeira poderá ser um Rishikesh. E realmente eu acho que desde sempre tive muitos professores, muitos no sentido, tenho muitas pessoas que dão yoga aqui, e com esta mudança da Ericeira também ligada com o surf, vai trazer mais pessoas que venham não só dar aulas, ou passam por cá durante as férias, e sim, criou-se um pouco também a meca não só do surf, mas também uma meca do yoga, onde as pessoas podem experienciar todos os estilos de yoga. E é muito interessante porque a Ericeira é pequenino, não é? Eu acho isso muito interessante e muito saudável, porque as pessoas podem escolher e podem experienciar um pouco como os teus festivais, não é? Os teus festivais não é só oportunidade de quem quer iniciar yoga ou quem quer experienciar, vai lá e experiencia. A Ericeira também é um pouco assim, não é? Quem quer experienciar o yoga e entender qual é o melhor estilo que se adapta a si, tem essa possibilidade num espaço pequenininho, não tem que fazer grandes viagens. Não temos que ir à Índia, vamos à Ericeira quase, mas tu falaste disso, mas eu tenho essa imagem, porque a Ericeira é uma pequena vila com o mar, e de repente eu estava a ver no Facebook, nas minhas pesquisas, e começo a ver, há os hostéis, há os professores, deve haver aí umas 10 escolas de yoga na Ericeira, se calhar. Pois, eu não, mais ou menos. Contei. Pois, mas há muitas, e às vezes muitas, não há, sim, não sei, muitas não no sentido de, há muitas, é uma observação, mas e depois também tens outra coisa que é muito interessante, que é pessoas que vêm e acabam por ficar nos hostais e trabalham como voluntários e dão aulas, dão aulas de yoga. E um amigo meu, que foi uma coisa interessantíssima, porque eu sou um bocadinho desligada, pronto, vou vendo assim umas coisas, mas vão passando assim muito à minha frente, mas eu recordo com um amigo meu que abriu um espaço em Lisboa de pilates e também de yoga, e eu lembro dele virar para mim e dizer: bem, Mafalda, Ericeira, imensas coisas a acontecerem por lá, retiros todos os feitios e imensos estrangeiros, e eu não fazia a menor ideia. E então é muito engraçado que... Mas Ericeira tem isso, as pessoas, é muito interessante, as pessoas são muito abertas
a experienciar. É um sítio muito interessante, muito interessante, muito aberto. Eu acho que é Ericeira. Que giro. Bom, agora nessa abertura eu estava a pensar, tu vens da área do desporto e estás no yoga. Como é que é? Isso concilia-se, isso interliga-se? Ah. Olha, eu acho que inicialmente havia muito que yoga não é desporto, não é? Não é algo que eu tenha propriamente uma opinião, ou sequer quero entrar nisso. Mas enquanto licenciada em Ciência do Desporto, onde estudei movimento, não posso dissociar aquilo que eu aprendi e que para mim sempre foi uma mais-valia da minha prática e do entendimento da prática. E a mim sempre me ajudou imenso aquilo que eu fui aprender, aquilo que eu aprendi na minha formação enquanto professora de Educação Física e depois enquanto professora de yoga. Deixa muito mais, e isto, claro, eu só posso falar em termos pessoais, mas deixa muito mais à vontade na análise da própria postura, o que é que eu posso fazer com ela, mediante a pessoa que eu tenho à minha frente, sabes, não é um caminho tão desconhecido. Eu acho que é o mesmo, por exemplo, teres uma pessoa que é da filosofia, vai dar Bhagavad Gita, sabes, é uma pessoa que tem uma abertura imensa na forma como vai abordar, sente-se provavelmente muito mais segura do que tendo um caminho nas ciências a falar de Bhagavad Gita. Não quer dizer que outra pessoa não tenha conhecimento, não é isso, mas para mim o conhecimento adquirido, que era sempre aquilo que eu quis ser, eu sempre quis ser professora de Educação Física, foi uma mais-valia na minha forma de encarar, de estudar o yoga na sua vertente física e me sentir segura para poder explorar e ajustar e ter um maior entendimento da postura em si, na questão anatómica e fisiológica. E sabes que é muito engraçado, eu tive um professor na faculdade de Fisiologia do Desporto, que eu depois encontrei todos eles, alguns deles, que a Faculdade de Nutricidade me manda, fez também uma pós-graduação em yoga que eu fiz porque achei maravilhoso, a minha faculdade aberta ao yoga, não é? E tu acabas-me de fazer uma pergunta sobre o yoga e o desporto, se ajuda. E este professor, eu recordo-me perfeitamente dele, Fernando Pereira, ele nas aulas de Fisiologia fazia-me sentir imensamente ignorante, mas ele era assim, o melhor professor, dos melhores professores que eu já tive, porque ele conseguia fazer um paralelismo entre a fisiologia e o dia-a-dia, coisas banais. E este professor para mim foi importantíssimo em toda a minha carreira, quer de Educação Física e muito na questão do yoga, que é a capacidade de eu poder estar a trabalhar algo e eu encontrar um paralelismo em algo que toda a gente vive, sabes? E isso é daqueles professores que eu vou lembrar para sempre como alguém que influenciou a minha forma de querer ver e querer lecionar, neste caso o yoga, mas enquanto fui professora de Educação Física também foi essa também a influência. Porque eu não sou muito diferente, é engraçado, eu enquanto professora de Educação Física, eu queria passar para os miúdos o prazer de se movimentar, o prazer que é praticar uma atividade, hein? Seja ela qual for, não interessa,
mas é tirar o prazer dela. E depois no yoga, esse é o meu objetivo, é as pessoas sentirem prazer na prática. Vamos encontrar esse prazer na prática, essa identificação. E eu acho que se quando tens alguém que vai à tua aula pela primeira vez, ou que é a primeira vez que faz, e sair de lá a gostar da modalidade, eu acho que, para mim, eu sinto-me super feliz, porque eu sei que essa pessoa irá continuar a praticar ou voltar a repetir. E eu acho isso que é muito bom, é passar um prazer a alguém. Essa pessoa diz, eu entendo, isto é o máximo. Eu acho que isso é extremamente prazeroso. Estás também a divulgar o yoga e a passar do yoga. Eu agora estava-te a ouvir e a pensar se tu transportas também o yoga para o dia a dia. Ou seja, da mesma forma que tu falavas do teu professor de fisiologia, que dava exemplos de fisiologia nas coisas do dia a dia, se isso passa no yoga também. Sim. Olha, sabes que o que é engraçado é que eu, durante toda a minha vida, não é muito longa, mas mas desde cedo eu quis encontrar uma tranquilidade e uma harmonia. Viver numa tranquilidade e numa harmonia. E o yoga, foi no yoga que eu encontrei essa chave que me permite percorrer esse caminho. E sim, identifico completamente, a minha vida é o yoga, e é através desta reflexão e do estudo, o yoga me permite fazer e ir entender a minha vida e a vida através deste estudo e do yoga, que me faz entender que aquilo que eu sempre desejei, que é ter uma vida tranquila e harmoniosa, entender que eu estou a seguir esse caminho. O caminho será longo, mas estou no caminho. E então, absolutamente, sim. Isso era uma coisa que nós tínhamos falado antes e tínhamos conversado sobre a tranquilidade. E tu tinhas falado que o mar te dava muita tranquilidade, e se calhar também vives na Ericeira por causa dessa paixão pelo mar ou desses ensinamentos que o mar dá. Sabes que eu vim para a Ericeira, nem foi planeado, aliás, eu acabei a dar aulas, nem sequer foi planeado, foi uma história giríssima, que eu enviei o currículo para a Câmara de Mafra para dar colónias de férias, eles chamam-me para dar aulas de yoga, e eu achei o máximo, porque o pessoal lia os resumos, os currículos, não é? Foi assim o meu início a dar aulas na Ericeira. E também acabei por comprar casa na Ericeira por acaso, não era, nem estava a planear comprar casa, e a única casa que vi foi aquela que eu comprei. E por acaso é ao lado, é em São Julião, não é? As fotos que eu vou colocando. E a relação com o mar, eu já fiz surf e não é nada, achei muito interessante, mas não é a minha, onde eu me encontro, não é? Eu encontro no yoga e achei muito interessante o surf, mas não é onde eu me encontro. E a relação do mar com o yoga, à medida que eu acho que vamos nos questionando de forma cada vez mais profunda, a tua forma de olhar o mar também vai sendo muito diferente, porque é um encontro com um determinado silêncio. Eu tive a oportunidade já de estar no deserto, tive a oportunidade de fazer um voo de skydiving e de estar no meio do oceano. E houve três coisas que são semelhantes e que eu encontrei nestes três cenários que tive a oportunidade de experienciar e de viver, que é o encontro com o silêncio. E
cada vez mais esse meu encontro com o silêncio e essa forma de observar o mar vai estando presente. Eu estou a dizer o mar, mas na realidade aqui na Ericeira e em Portugal nós temos um oceano. E o oceano ele é um pouco uma metáfora relativamente ao nosso fluxo de pensamentos, não é? Há dias vou lá abaixo, está um mar gigante, imenso, que cobre todo o areal. Uma fúria, ondas enormes. No dia seguinte tu vais, o mar está calmíssimo. E isto é um pouco como é a nossa mente, é muito interessante eu poder estar na esplanada e ir observando isso. E no yoga nós queremos cada vez mais encontrar essa capacidade de eu estar de fora e observando, não é? Porque é só nessa observação que é uma tomada de consciência que eu depois vou conseguir mudar. E eu acho que se calhar este fascínio de estar tão perto do oceano e sentir que ele me vai preenchendo cada vez mais por uma comunhão muito mais num silêncio, vai sendo muito interessante também porque é entender o meu percurso no yoga, como era no início, como era algo se calhar muito mais agitado, era seguramente algo muito mais agitado e agora poder sentir que vai entrando em caminhos em que são numa maior tranquilidade e de um encontro num silêncio que te permite novos pontos de reflexão, que te permitem outros tipos de vivência e sentir-te segura naquilo que estás a fazer. E enquanto nós estamos a gravar, eu aqui no Zoom, eu estou a ver atrás de ti as fotos de um gato ou de dois gatos, porque são duas fotos, não sei se é um gato ou dois gatos diferentes. Os teus gatos fazem yoga contigo? Ou os gatos são grandes yogis? Opa, eles ensinam-me imenso. Este que está aqui é o Esperança, ele faleceu em janeiro. Ele fazia yoga comigo. Eu ia fazer, especialmente nas posturas, ele vinha e colocava-se em determinadas, elas vinham para cima de mim. Nesta altura o Bi é o meu outro gatito. Na minha prática da manhã, é muito engraçado, ele sabe as horas, porque quando eu chego para fazer a prática, ele já lá está. Né? Olha para mim e diz, mamãe, estás atrasada hoje. E eu penso que sim, eu acho que nesta observação dos animais, por exemplo, o Bi é aquilo muito que eu sei que tenho que trabalhar, que ele é muito paciente. Né? Ele fica à minha espera, não se manifesta e é muito engraçado, de repente tu percebes disso assim, uau, ok, já sei, estás-me a dizer, mamãe, tens que ter paciência. E é engraçado também o teu animal de estimação vai-te permitindo observar determinadas coisas que também fazem parte de ti. E neste momento, sendo o Bi o único presente, é muito interessante, é muito engraçado. Também fazem, olha, são meus mestres. É verdade, eu acho que sim. Uma pergunta, se posso, uma pergunta assim mais ampla. O que é o yoga para ti? Oh. Eu posso dizer assim, não sei se é um clichê, mas o yoga é a minha vida, é o caminho para viver de forma tranquila e harmoniosa, mas sempre de forma desafiante, não é? Porque vais encontrando, se calhar, cada vez mais fórmulas de viver essa tranquilidade e essa harmonia de forma cada vez mais plena, sentindo mais no presente, não é?
O yoga, sim, é a minha vida. Foi a chave que eu encontrei para aquilo que eu sempre quis, e que era viver de forma tranquila e harmoniosa. Acho que sim. Já, eu ouço, pronto, o yoga já se mistura com a tua vida, já não há uma Mafalda praticante de yoga ou professora de yoga e uma Mafalda. É tudo a mesma, Não, é tudo a mesma pessoa. Há só uma Mafalda. é, Isto agora ficou muito é. confuso. Não, mas não ficou, para mim ficou muito claro, é verdade. Eu acho que neste momento há só uma Mafalda que não é algo, não sou praticante, não sou só professora, mas sou alguém que vive no yoga e que não, por exemplo, neste momento, eu não sei como é que é o amanhã, mas no presente eu não consigo olhar a minha vida sem que o yoga esteja presente. Neste momento eu tenho uma meta que é até aos 50 anos, eu tenho 42, até aos 50 a minha meta é estudar, praticar, praticar. Esta é a minha meta. E quando eu digo isto, estudar, praticar, não quer dizer que eu não tenha estudado ou praticado antes, mas é que de repente tudo torna uma dimensão que é muito mais profunda. Olha, eu tenho uma história que eu quero contar que foi muito engraçada. Temos tempo? Temos, ok. Eu uma vez fui fazer um retiro com uma pessoa que ele estava a falar sobre a sua experiência no yoga, e ele diz que começou com 16 anos e que no início ficava 8 horas a fazer uma postura. E o meu primeiro pensamento foi: meu Deus, ele queria mesmo entender. E isto foi um pensamento assim de fora, não é? E hoje eu consigo entender o que essa pessoa quis dizer, porque eu hoje tenho essa curiosidade. Ou seja, a curiosidade vai nascendo do yoga, do caminho que te leva, é algo que deixa de ser tão empolgado, mas começa a ser algo muito mais estruturado, mas de repente tu achas que só abriste uma portinha e de repente sai 3.000 caminhos que tu queres entender um pouco mais de teoria das religiões, ou queres entender muito mais o que é energética, ou queres entender muito mais o que é filosofia, porque dás por ti a entender que tudo se une e tudo te permite um conhecimento muito mais profundo, muito mais enriquecedor para aquilo que é viver em yoga, ou nesta filosofia, da qual eu acho que ainda sei muito pouco, não é? Cada vez que mais nos estudamos achamos sempre, ainda são, meu Deus, eu não sei nada. E é esta ignorância, este entendimento da minha ignorância que me faz ficar fascinada e continuar no caminho, a tirar, não, agora que vou por ali, e eu acho que isso para mim para mim é extraordinário. Eu sou muito abençoada por ter encontrado este caminho e por até agora meter o universo, vamos dizer assim, uma palavra, o universo, me ter permitido manter no caminho de forma cada vez mais consolidada, que eu considero cada vez mais consolidada. Mas ainda muito ignorante, ainda há muito para aprender. Mas quando tu dizes que é o universo que te permite manter no caminho, há um esforço teu, há uma prática tua de estares no caminho, e há também uma benção do universo, são as duas coisas juntas. Sim, mas no yoga, João, no yoga existe o esforço, tapas, não é? O esforço é essencial no caminho. Portanto,
o esforço é essencial. Mas se eu encaro o esforço como algo, oh meu Deus, eu saio, não é? Se eu acho que eu não quero ter trabalho, isto há muito trabalho, eu vou-me embora. Mas quando de repente tu encaras o esforço como um desafio incrível porque te permite descobrir coisas fantásticas e ter novas formas de olhar a vida, novas formas de encarar a vida, eu acho que é fantástico, é desafiador, será um atleta olímpico, não é? Sempre a pensar na medalha, mas não tem pressa para alcançar a medalha. Exato, e também o caminho até à medalha também é muito interessante. Bom, é verdade, porque ainda temos tempo. Temos tempo. Nós não temos aqui um limite de tempo definido. Eu vou agarrar só nessa Sim. história do caminho e também, por exemplo, como o facto de na Ericeira haver tanta oferta de tantos estilos diferentes e faz-me lembrar a uma monja brasileira, a monja Cohen. Uma vez estava a ouvi-la numa palestra e ela diz algo que eu achei que realmente é verdade e que será, sim, ela faz um paralelismo entre a prática espiritual, o caminho, a pessoa, vamos dizer, o caminho, e a subida do Monte Fuji. Então ela diz que no início é tudo bonito. No início a gente vê flores, tem arvorezinha, tem relvazinha, é tudo fantástico. A seguir começamos a subir e à medida que tu sobes, a inclinação aumenta, a vegetação começa a ser não tão exuberante e começa a ser cada vez mais o escarpar da montanha um árduo trabalho. E é quando as coisas se tornam difíceis, é aí que tu sabes se, olha, para mim está ótimo, vou descer, prefiro ficar lá embaixo, ou então esta vontade de entender o que está lá em cima que nos faz caminhar até ao topo, do topo, não é? Deve ser aquela vista maravilhosa e também que te permeia, é a medalha olímpica, não é? Com aquele esforço todo e agora chegas ao cume, tens aquela vista maravilhosa. Eu acho que o percurso do yoga também, enquanto percurso espiritual, eu acho que é muito esta comparação que a Mouros Cohen fez entre a subida do Monte Fuji e a prática do yoga. Mas agora posso estar enganado, eu não sei. A monja Cohen não é de yoga, é meditação zen. Não. É zen. É zen. É zen, mas só, olha, eu vou te dizer, eu ouço, vejo palestras de monges, de filósofos, de historiadores, que é muito engraçado, porque eu acho que quanto mais tu vais ampliando a forma de ver, vais entender, tudo está conectado. Tudo está conectado. E isso é muito interessante, então tu sabes que isto é um mundo sem fim. Não é? A mim deixa-me, uau, que interessante, olha. E no fundo são reflexões. Vais refletindo, uau, isto também é possível. Uau, que interessante. E já agora uma pergunta que me surgiu, além quando não estás a praticar yoga, a ensinar yoga, fazes o quê nos teus tempos livres? Se um professor de yoga tem tempos livres. Olha, a pandemia vai-me permitir ter tempo livre. Eu organizei-me de forma a que eu dizia aos meus alunos, é fundamental parar e não fazer nada. E eu não vivia muito nessa filosofia e a pandemia vai-me permitir reestruturar e entender que realmente é importante esse momento. Eu também criava momentos meus, mas durante um dia eram se calhar um pouquinho mais curtos. Olha, mas
se calhar aquilo que eu faço do ponto de vista assim menos ligado ao yoga, que não é, para mim continua a ser yoga, são aqueles momentos em que eu deixo lá, baixo à praia e fico na esplanada a ver o mar. Aí depois eu ponho aquelas fotografias, mas acabo sempre por estar vou e levo um livro também ligado ao yoga, ou às vezes não, mas será esse momento de pausa em que eu se calhar quando não estou ou a dar aulas, ou a praticar, ou a estudar, não é? São coisas que eu faço todos os dias, que eu criei. Há uma coisa no yoga que está muito presente e que é para mim que eu acho que é fundamental, que tem que haver uma disciplina. Se eu quero entender algo, tem que ter uma disciplina para estudar, para conseguir entender, e então o meu dia a dia está estruturado em prática pessoal, estudo, as minhas aulas e o momento em que eu faço aquilo que me apetecer, que é um momento sem horário. E ao sábado à tarde, que é o momento que eu não faço nada, só faço aquilo que me apetecer, qualquer coisa que surge, vou. É assim um sábado à tarde que é para eu ter um momento em que não tenho a prática marcada, a prática pessoal. Agora surgiu aqui um comentário, eu tenho que... Estou a olhar para o telemóvel que é para ler. De alguém que adorava praticar yoga, mas acha fisicamente difícil, e frequentei algumas aulas de yoga no ginásio, mas senti-me um peixe fora de água. Eu acho que nós, como professores, já ouvimos isto muitas vezes, não é? É verdade. Olha, eu acho que o que eu digo às pessoas que vão fazer a aula, eu digo-lhes sempre que existe a possibilidade de ela não se identificar comigo, com a minha forma de dar aula. Eu digo logo, não é pessoal, você não me conhece, não conhece, não é? Mas aproveite esse incentivo que a levou a procurar o yoga, não é? Deve haver um motivo pelo qual essa pessoa foi lá. Aproveite e vá experimentar todos os professores, todos os estilos de yoga que você encontrar, que você pesquisar, que esteja perto de si, porque você irá encontrar aquele com o qual se vai identificar. E eu acho que, claro, quando nós estamos no ginásio é um pouco difícil, eu já estou a pagar o ginásio, mas haver essa... aquilo não era para essa pessoa, não era para si, não era para si. Agora vou falar diretamente, está a ouvir. Não era para si, não era aquele molde, não seria para si, mas seguramente você irá encontrar um com o qual se vai identificar e vai entender, isto é o yoga. Não é? Porque o yoga tem uma coisa maravilhosa, nós falamos, mas o yoga vem da raiz yu, não é? Nós falamos muito disso, que é uma união. E essa união não é uma união feita comigo enquanto professora, não é? É uma união da pessoa em si consigo mesma. Então ali eu digo aos meus alunos, eu estou aqui e digo-vos algo, mas vocês têm que se encontrar com vocês mesmos. Por isso, quando alguém está à procura e quer encontrar, esse é o primeiro passo e tem que aproveitar esse estímulo, essa vontade para entender, aquilo eu quero, mas não é ali, não é pessoal, não conheço, mas não é para si aquele estímulo. Procura outro e vai encontrar, seguramente vai encontrar. Sabes que eu sinto-me muito responsável quando vêm as pessoas fazer pela primeira vez. Nunca fizeram, vêm a primeira vez. Eu sinto-me muito responsável porque eu sei, se a pessoa não gostar, não é o identificar-se comigo, isso é outra coisa diferente.
Mas se não houver algo que ela consiga entender, bem, demora pelo menos 10 anos até voltar a experienciar uma outra aula. Então é sempre algo que me deixa assim um pouco, bom, vamos ver se consigo deixar uma sementinha que faça essa pessoa voltar a praticar yoga, mesmo que não seja comigo, com outra pessoa. Eu acho que isso é importante deixarmos essa sementinha que vou experimentar, não será consigo, mas eu vou experimentar outra. Isso é importante, não é? Quer dizer que deixaste algo nessa pessoa, uma experiência positiva. Sim. Eu estou aqui a seguir o Facebook e estava aqui um comentário do adoro da mesma pessoa, adoro a filosofia, mas não consigo fazer aquelas posições acrobáticas. Eu rio porque já estou a imaginar, às vezes eu já estou a imaginar aquelas posições que nós vemos no Instagram. Pois. E eu agora... Nós ficamos a associar muito o yoga àquelas posições extremamente difíceis, que se calhar para as pessoas que as fazem não são assim tão difíceis. Sim, olha, mas sabes o que é que isso faz lembrar? Antigamente, que também não é um antigamente muito distante, não é? Mas, por exemplo, eu dou aulas há 12 anos, tu dás aulas há um pouco mais tempo que eu, mas lembras que antigamente o que vendia no yoga era as pessoas sentadas na posição de loto, posição sentada a meditar. E as pessoas diziam, eu não consigo porque aquilo é parado. Hoje as pessoas dizem que eu não consigo porque aquilo são posturas impensáveis. E é muito engraçado encontrarmos, fomos nestes opostos, não é? Mas seguramente aquilo que está no Instagram, na validade que terá e no percurso, eu posso falar por mim relativamente à minha prática de yoga e onde eu sempre estive, que é muito, muito interessante, não é? Porque também teve a ver com a minha primeira escola, onde a minha prática é muito, muito tranquila, qualquer um pode fazer. E às vezes eu posso criar uma postura muito mais complicada, mas eu construo a aula até essa postura, porque quando eu acho muito giro, os meus alunos vêm fazer e dizem, eu não consigo, e depois fazemos todos e eles entenderem, afinal não é tão complicado. Mas é encontrar aquilo que nos faz sentido, não é? E a minha prática é uma prática, eu considero muito uma prática muito acessível a todos, mas claro que a minha prática e a forma como eu dou o yoga também tem a ver com aquilo que eu sempre quis na minha vida, foi encontrar uma tranquilidade e uma harmonia, viver numa tranquilidade e numa harmonia, encontrar este caminho. Então, obviamente, a forma como eu abordo o yoga e até a minha prática pessoal está muito conectada com isso. Eu continuo aqui a seguir, obrigado Mafalda, eu continuo a seguir aqui o Facebook e estava a dizer aqui a questão, o Talasana em questão é invertida, e depois está aqui um comentário que é delicioso, que é mesmo até tenho alguma flexibilidade para os 50 anos, ainda chego com as mãos ao chão. Eu estava a ouvir-te e estava a pensar que era deste mito, não é? Há uns anos atrás também se passou comigo. A questão era, yoga não, ficam lá sentados com os pés naquela posição, eu nunca mais ponho ali os pés. Isto refiro-me à posição de lótus, não é? E estão todos quietos, vêm vestidos de preto, umas senhoras de maiô, assim, a sala escura e com o incenso e aquela música eu não aguento. E agora passámos lá para o oposto, que não é, mas esta é uma imagem que passa, não é? Que é, temos que pôr o pé atrás da cabeça, fazer o escorpião, fazer o pino. Eu costumo brincar, ainda mais numa paisagem linda Sim. E perfeito. Mas é que na minha opinião pessoal, algumas posturas nós não as conseguimos fazer. Há limitações até do nosso corpo
que não nos deixam fazer. Eu nunca fiz a espargata, tentei, mas as minhas ancas, a minha articulação da anca, não me deixa fazer isso, acabou. Sim. E sabes que isso é muito interessante, eu acho isso muito interessante, que é, enquanto, vou falar em termos dos alunos e também eu de prática, eu que sempre pratiquei, estive ligado ao desporto, na minha primeira aula de yoga, não é? Enquanto praticante, eu descubro que eu não conheço o meu corpo, afinal não sou nada flexível. E isto para mim foi muito interessante. E então, esta minha vivência permite-me depois passar aos meus alunos e dizer, eu entendo a dificuldade. Agora, se eu sei, por exemplo, nos cavalheiros, os cavalheiros, a sua constituição anatómica é a anca estreita. Não é? Agora, se o objetivo da aula é fazer espargata, não temos o objetivo da aula de fazer espargata, mas temos o objetivo de aumentar essa mobilidade. E eu, por exemplo, eu nunca tive nada relativamente a posturas complicadas, nem as tentava. Não era algo assim que me suscitasse um interesse ou uma certa, não sei, não me despertava, não sei explicar porquê. Até que com o meu professor, eu comecei com ele, nos seminários que faço com ele, a entender que o meu corpo consegue fazer coisas que eu nunca pensei que ele faria. E é muito engraçado, porque não é um esforço e vou fazer e depois, não, é a construção da aula permite alcançar isso. E obviamente o meu corpo hoje não tem nada a ver com o corpo quando eu comecei a praticar, não é? Porque também é outra coisa que tu vais sentindo. Os anos vão avançando e o teu corpo vai se tornando cada vez... bom, eu estou a falar do meu corpo, vai se tornando que a abordagem de uma mesma postura é diferente, não é? A amplitude, o estar, vai sendo também diferente. Então, mas é engraçado. E eu digo que eu penso muito, isto também me ajudou pelo facto que eu acho, eu digo isto porque se eu estudei desporto, não é? A minha tendência é, ok, eu olho para a postura e eu penso na postura, penso nela mentalmente, onde é que é o ponto de esforço, onde é que é o equilíbrio, porque o nosso corpo na realidade, eu sempre digo aos meus alunos, é como se fosse um móvel. Não é? Eu para ter um móvel tenho que ajustar aqui, ajustar ali e encontrar esse equilíbrio. E eu acho que as posturas são muito isso, não é? E aquilo que é o equilíbrio em mim é o equilíbrio em ti, João, não é? O nosso corpo é diferente. E o interessante é dizer ao aluno, é entender que o aluno conseguiu encontrar, ok, é aqui. E quanto mais eu vou relaxando, não é? Maior amplitude eu vou ganhando na própria postura. Ou massa, não dizer, mas... O que quisermos chamar, mas eu estava aqui, ao seguir aqui os comentários, o que eu estava a pensar é se nós muitas vezes, se as pessoas muitas vezes não têm esta ideia de ser obrigatório fazer a invertida sobre a cabeça, obrigatório fazer o corvo. Em minha opinião, na realidade, nós podemos ter todos os benefícios do yoga, mesmo que não façamos uma dada postura. Sim, olha, isso absolutamente. Eu vou dizer, na minha primeira escola, vou dizer isto muitas vezes porque foi realmente, eu acho que a nossa primeira escola é o nosso primeiro pilar. E havia uma coisa, o Instituto, o Yoga Instituto formava, tinha um trabalho imenso, mas era voltado para o homem comum. O homem comum. A prática do yoga no homem comum. Então não havia cá, e era uma adaptação. O fundador, que nem sequer nunca, não tive a possibilidade de conhecer, ele já tinha falecido, mas a abordagem dele e o ensinamento dele era do ponto de vista de ter um corpo saudável, ter um corpo saudável para uma pessoa normal, no seu dia a dia. E relativamente à postura de pino de cabeça de Shistasana, que eu aprendi com uma professora lá, mas não fazia parte do programa,
E eu fui perguntar, mas porquê? E aquilo que me disseram é, mas olha, se eu não sei como é que é a sua cervical, eu não posso lhe estar a dizer para fazer estar a fazer esse ensinamento. Isto poderá levantar agora aqui muitas questões para quem está a ouvir, porque eu sei que existem práticas e escolas que começam por aí, não discuto porque haverá uma filosofia, haverá um entendimento. Mas, por exemplo, quando aquela escola me disse isso, eu achei, faz todo o sentido, não é? Se eu achasse no fundo de cabeça, eu abordei passado alguns anos aos alunos mais antigos. E hoje eu estou à vontade, não é algo que eu abordo, acho que existem outras coisas para esse benefício que nós podemos fazer, mas eu até hoje eu digo que eu não acho difícil ensinar, explicar como é que uma pessoa poderá fazer de forma com algum sucesso, sem nunca criar tensão na cervical, não é? Porque nenhuma postura, em todas as posturas de yoga tu queres alongar a coluna, não queres contrair, não queres criar tensão. Depois do ponto de vista de energético também está tudo na coluna. Pronto, isto é um não ter fim, pronto, Já é uma conversa muito mais vasta. Eu agora estava a ouvir-te e estava a pensar também um pouco sobre o que eu disse das posturas do Instagram. As posturas que nós vemos outros yogis a fazer no Instagram muito difíceis, que eu com muita pena já não consigo fazer, algumas nem nunca consegui fazer. É ótimo que elas sejam feitas, é ótimo que elas estejam no Instagram. O que eu acho que nós, minha opinião pessoal, como praticantes e como professores, mais que comunicamos com os nossos alunos, temos que dizer aquilo é uma prática, é a prática daquela pessoa, não fiquem infelizes ou tristes ou a tentar atingir isso. Eu acho... Sim, absolutamente, João. E depois tem outra coisa que é, eu quando vejo a imagem no Instagram, eu não sei o percurso daquela pessoa, não é? É a mesma coisa que o aluno vê-me fazer, mas tu fazes. Eu faço, eu tenho não sei quantas horas em cima de mim, diárias, e ao longo de não sei quantos anos. Então, claro que tu vais tendo um percurso que te permite fazer aquilo. Só que esta questão de a pessoa ver no Instagram e dizer, eu não vou conseguir fazer aquilo, eu acho que também tem muito a ver com a nossa sociedade de, o yoga é aquilo e eu quero fazer aquilo, não é? E na realidade essas posturas, o que me fascinou, quando eu comecei a fazer posturas que serão se calhar um pouquinho de maior amplitude, ou mais força, de maior equilíbrio, ou de maior complexidade, o que me fascinou é a facilidade, que elas não são complicadas, elas não basta entender aquilo que se tem que fazer, onde eu tenho que colocar a força, e então eu acho isso fascinante, foi algo mas obviamente há um trabalho, quem seguramente consegue fazer uma postura de yoga na primeira altura, assim, uma grande complexidade e amplitude, será um ginasta olímpico, será muito fácil. Mas esse ginasta olímpico será muito fácil, mas ele já tem um trabalho imenso de conhecimento do corpo, da velocidade com que tem que movimentar determinado membro, onde é que ele tem que pôr a força. E nós não nos podemos deixar assustar, mas se eu achar que na minha vida eu quero aprender a fazer o escorpião, trabalhar, entender que eu tenho que trabalhar até lá. E à medida que eu vou trabalhando até lá, eu vou desconstruindo a complexidade que eu acho que inicialmente tinha. Não é? Eu vou-te dizer, uma postura que eu ficava fascinada era o escorpião. Eu tive 3 anos a estudar essa postura e eu não sou muito de vou, pratico e faço. Não é? Pratico 3 vezes, aquilo já estou num cansaço, eu saio. E eu via alguns vídeos da execução e eu penso muito na postura mentalmente, a encontrar, ver onde é que ela está. Eu não dou propriamente escorpião, mas em termos pessoais, deste percurso, nesta postura que eu achava assim, complexa. Eu fiz o escorpião à 1 da manhã, depois de ver um vídeo, adormecer no sofá, acordei e digo, ok, isso estás a ver? Então foi muito engraçado. Eu acabo de fazer e digo,
era isto. E é muito engraçado, não é? Que eu passei 3 anos sem pressa, eu não tenho pressa, não é? Para estas coisas. Então foi muito engraçado aquilo que fica, que é, eu achava tão complexo, aquilo pensaram, de repente tu fazes e dizes, pronto. E quando tu fazes seja em que postura for, tu já entendeste, acabou, pronto, desmistificou. E às vezes nós olhamos que achamos muito complexo e que não podíamos fazer e há um dia que tu de repente, era só isto. Mas pronto, são desafios, não é? Na vida nós também temos desafios. E se calhar essas posturas elaboradas que se vê tanto no Instagram, são esses desafios que também só os toma quem quer, quem acha que é aquilo que eu quero experienciar. Há que trabalhar, tapa-se. Abbiassa, varaga. Eu estava a pensar de outro ponto de vista diferente do teu, que era assim, eu tenho uma bicicleta, não tenho que fazer a volta a Portugal, posso só dar os meus passeios de bicicleta e ser feliz com isso. Sim, obviamente, mas eu não tenho que me deixar pressionar por aquilo que agora se vê muito. Eu não tenho de sentir pressionada. E se calhar nós, João, enquanto professores, também é um pouco isso, não é? Hoje em dia há tanto estilo diferente, há tanto não sei o quê, há tantas pessoas que estão ali, e eu entender aquilo que faz sentido para mim, aquilo que sou eu, aquilo que é a minha interpretação, não é? E sentir-me segura e confiante que é aquilo. E essa segurança e essa confiança faz que o aluno teres os alunos que tiveres que ter, não é? E eu acho que eu não posso viver nessa pressão, aquilo não pode ser uma pressão para mim, mas se eu acho que será desafiador, então tenho que saber que eu tenho que me esforçar para lá alcançar, não é? Eu acho isso... Sim, se te vai enriquecer, se tu queres tentar ir fazer força, mas também não deixes de praticar por não fazeres uma postura ou duas, porque o yoga tem muito mais para te oferecer. Obviamente, sim, obviamente. Sabes que eu acho muito interessante, há coisas que eu faço muitas reflexões. Há 2 coisas que eu acho muito, muito interessante, me fazem pensar, e é algo que tu vais ver, que nós iremos ver a longo prazo. Uma delas é como é que será o praticante de yoga no futuro, ou como é que será aqueles miúdos, por exemplo, no yoga para crianças que praticam yoga, será que eles vão manter a praticantes de yoga no futuro? E o que é que eles irão procurar ainda no yoga? E que estás-me a entender? Eu fico muito curiosa de ver o percurso de quem iniciou tão novo. E outra coisa, e aí eu acho que e pronto, como estou na Ericeira também vou ver muitas pessoas que vêm e vão em termos de turismo. Parece que hoje em dia as pessoas acham que o yoga é ali uma coisa um pouco fragmentada num determinado número de posturas, digamos assim. E às vezes é acharem que o yoga é aquele número de posturas. E se tu fazes alguma coisa que é diferente, a pessoa diz, mas isto não é yoga, não leva isto a sério. E eu acho que será muito interessante observar o tipo de aluno que te irá chegar, nos irá chegar aos nossos espaços, às nossas aulas, e entender a influência que esta vivência atual do yoga tem naquilo que será o futuro dos praticantes, como é que serão estes praticantes. Eu acho isso muito, muito interessante de ir ver. E também para nós, enquanto professores, como é que isso nos poderá influenciar ou não, até que ponto eu estou segura na minha prática e na minha forma de ensino para, bom, está tudo bem, achar que está tudo bem. Eu acho que para nós também, falaste há pouco quando eu disse qualquer coisa, que disseste, isso é o desapego do yoga. Não é? Eu acho que para nós também vai ser, para nós, enquanto professores, também será muito interessante, será uma validação da nossa forma de ensinar e de estar.
Sim, isso agora podemos fazer mais um Zoom só com algumas questões destas. Mas eu estava aqui a cair daqui o auricular, desculpem. Estava a pensar, estava aqui a pensar no aspecto de se essas novas gerações que estão agora a fazer yoga nas escolas, ou estão agora a começar com 16, 17, 18 anos, continuarem a praticar daqui a 20 ou a 30, nós teremos feito qualquer coisa bem feita, nós os professores atuais. Por exemplo, para mim, mas igual professor, não é? O primeiro que colocou a semente é fundamental, não é? Que te deixou aquela... ali qualquer coisa que eu quero descobrir. Olha, eu dei formação, eu dei aulas na Casa Pia e depois uma amiga, uma colega lá da Casa Pia criou um projeto para o pessoal que estudava desporto. E eu acabei a dar um módulo aquilo era um módulo de bem-estar onde se dava massagem e se dava yoga. E como eu tinha 2 vertentes, eu tenho. E aquilo era um módulo de 25 horas ou 50 horas, não me recordo. E obviamente, tu não vais formar ninguém em 25 horas, não é? Bom, não é claro não. E eu disse, e eu quando fui dar a formação àqueles miúdos, a minha intenção era exatamente a mesma aquela dos meus alunos enquanto praticantes de yoga e também enquanto professora de educação física, era passar uma certa vontade de explorar o que é a modalidade e ver o que é. Ir ver e entender que, olha, ali faz assim, mas aquele professor e aquele sítio, aquele não sei o que fazem de outra forma. É criar essa vontade de conhecer, de experienciar. E eu estou a dizer isso, eu não sou pessoa de ir experienciar as aulas dos outros, eu não sou nada assim. Mas acho fundamental deixar essa semente de, deixa eu ver como é que é. E eu lembro perfeitamente essa do Xixás, uma vez com uma aluna, professor, eu fui ali, olha, eu cheguei lá, pumba, tudo pino de cabeça. Foi muito engraçado este explorar desse aluno e depois vir comentar comigo. E isso é bom, não vamos limitar e vamos... É um pouco o teu trabalho, João, quando tu crias o Festival do Yoga, não é? Quando crias um Festival do Yoga, onde convidas todos os professores, independentemente das suas escolas, estás a permitir que muita gente possa experienciar algo que se calhar não teria tanta facilidade de fazer, não é? E isso é importante, não é? O importante é realmente experienciar e depois da experiência tu podes dizer isto é para mim, isto não é para mim. Esta é a minha altura, esta não é a minha altura, não é? E eu acho que isso é importante. Não é? É importante não permitir fechar. Não é? É importante abrir, deixar aberto todas as portas e as pessoas poderem experienciar, porque nós somos seres únicos e alguém ficará connosco agora enquanto professora e enquanto aluna de uma outra pessoa. Eu tenho muito claro alguém ficará comigo enquanto eu fizer sentido para essa pessoa, mas se eu depois já não consigo passar mais e essa pessoa precisa de algo mais, obviamente ela terá que procurar outro professor. Isso não é pessoal, isso é o caminho dessa pessoa e eu tenho que deixar essa pessoa ir, não posso agarrar, porque eu não posso estar a impedir a evolução e a aprendizagem que essa pessoa tem para viver. Não é? O mesmo eu sinto quando eu conheci o Walter, eu conheci o Walter e com uma perfeita consciência de que eu vou seguir esta pessoa e tenho uma perfeita consciência de que estarei com este professor até que me faça sentido, até que ele me permita crescer. Há esta questão de eu crescer,
quando houver uma questão, quando eu questionar, quando eu achar, sentir que já não é, haverá outro certamente, ou já não é preciso nenhum, não sei. Sim, isso já é uma questão mais vasta. Isso já é uma questão mais vasta. Se calhar nós às vezes o que queremos é que o yoga também nos dê uma resposta final e nos dê um professor que sabe tudo e não... Não, olha, isso do professor que sabe tudo, não vão por aí. Agora vou falar assim, não existe o professor, tem que ser eu. Olha, há dias estava a ouvir Joseph Campbell, recomendo, acho maravilhoso, estudou imenso o mito, aliás até foi o responsável pelo o filme o Star Wars, que eu nunca vi, mas tenho que ver, porque foi através de um livro de Joseph Campbell, quem foi o realizador do Star Wars? Não percebo nada disso. Lucas, foi coisa Lucas, que desenvolveu então o filme, mas nessa entrevista o entrevistador perguntava-lhe, mas eu para encontrar o meu caminho eu preciso ter alguém, ou no meu caminho eu tenho que ir com alguém, e ele diz, se quiseres ir com alguém podes ir, mas no final, o final é sempre sozinho. E então aquele professor que nos diz tudo não nos ajuda propriamente. Isto é um bocadinho diferente de uma aula de yoga que eu estou a dizer ao aluno que tem que pôr o pé, a linha, e eu temos que dizer tudo, quase tudo. Não será o professor que nos faz evoluir. O meu professor não me diz, Mafalda, está tudo errado, vais por ali. Não me diz isso. É algo que ele vai-te apontando e tu tens que ir seguir o teu caminho, tens que ir entendendo, tens que ir praticando, tens que ir refletindo, tens que ir estudando e não é propriamente nós queremos isso, não é? Também é um pouco da sociedade onde nós estamos a viver, que preferimos alguém que faça tudo por nós, é muito mais fácil. Diz, vais por ali, viras ali, vais agora, mas não é assim. Não é assim. O caminho é feito de forma individual, podemos ter alguém que nos vai apontando algumas formas, alguns sítios para ir, algumas reflexões a fazer, mas na realidade tu caminhas o teu caminho sozinho. E só assim é que existem as aprendizagens, julgo eu, da experiência que eu vou ter. Sim, mas também a nossa experiência que é válida para nós, eu acho. É a nossa experiência que é válida. Bom, estava aqui a ver se havia aqui mais algum comentário, alguma resposta, se alguém quer colocar alguma questão aqui no Facebook, eu depois leio. Estou aqui de novo com o telemóvel. Estás à vontade. Que fica bem, mas tens aqui agradecimentos dos teus alunos. Vamos só dar obrigada. dar aqui um bocadinho. Dar aqui um pouco de tempo, não sei se alguém quer colocar alguma questão, pode escrever, ou alguma pergunta, algum comentário. Agora é o momento que nós ficamos aqui à espera ansiosamente. Olha, sabes, nós conversamos tanto assim ao telefone e eu estava curiosa para saber agora como é que iria correr, se iria ser fluido, se não iria ser fluido. Então estava assim um pouco na expectativa de entender como é que será agora esta conversa. Sim, que eu também ainda estou a começar. Esta é assim a terceira conversa minha, agora que me transformei de professor de yoga, organizador de festivais e entrevistador dentro desta sequência dos festivais de yoga, dar a conhecer os professores. Mas olha, eu quero dar os parabéns por esta iniciativa, porque eu acho que é uma iniciativa muito, muito válida e quando tu me falaste, já não se conhece assim tanto, não é? E eu te disse, mas olha lá que eu não sou muito interessante, não fiz assim nada. E tu me disseste, Mafalda, mas eu quero
estas conversas é para as pessoas falarem como é que o yoga entrou na sua vida e é isso que é interessante, é mostrar um pouco, e será diferente seguramente para todos, isso é que é muito interessante, não é? Como é que algo entra na nossa vida e nos faz sentir que é este o caminho e nos faz, para muitas pessoas, a mim o yoga, não sei fazer o yoga, mudei tudo, quer dizer, foi entrando, foi se apoderando, foi criando espaço, foi sedimentando, mas eu acho realmente aquele trabalho, o trabalho que estás a fazer, de nós todos nos conhecermos assim e dizer estas coisas, estão muito mais pessoais. Como é que foi, historinhas, eu tenho N historinhas que me aconteceram e é muito engraçado falar sobre isso, não é? Sim, não, quebra um pouco aquela nossa a imagem que as pessoas têm até de nós, não é? Do professor de yoga que faz as posições difíceis, bom, Mas é muito sério. E muito sério. E temos aqui os agradecimentos e obrigado aqui pelas palavras de incentivo e de parabéns para nós a continuarmos, que ficam aqui no... Já me caiu, obrigada a todos já me caiu o microfone. Bom, e acho que bom, são 7h30, são horas de irmos cozinhar. Espera, lembrei-me de só mais uma pergunta, pensei agora de cozinharmos o jantar, só para acabarmos a última questão. Tu és vegetariana, vegana, segues assim alguma dieta especial do yoga? Já agora para desmistificar também essa parte do yoga e da comes doces e chocolates ou não? Como? Esta questão da alimentação é algo que eu não tenho uma resposta, não sei dizer se sou vegetariana, não sou vegan. Eu não acredito esta coisa de colocar um rótulo, porque o entendimento relativamente à alimentação e à forma como te alimentas, eu acho que vai mudando também de acordo com a tua prática. E eu tenho alguma relutância, porque eu dizer que sou, por exemplo, vegetariana, eu em minha casa não tenho carne, não tenho peixe, não cozinho nada dessas coisas. Ocasionalmente posso sair e posso comer peixe. Mas eu tive os meus primeiros professores de yoga relativamente, e no instituto era puro vegan, nunca ninguém falava sobre a questão de ser vegetariano ou não ser vegetariano, o que seguir, o que não seguir, não havia uma pressão sobre essa questão e também me fez pensar. Quando eu cheguei da Índia, durante 5 anos eu fui vegetariana e depois, eu ia dizer, esse professor, relativamente à questão, ele dizia, se eu vou à casa de alguém e alguém me oferece carne, eu não vou dizer que não, porque, palavras dele, Deus colocou aquilo à minha frente. E estas palavras dele foram muito importantes porque retiram todo aquele peso de que fazes yoga, és vegetariano, no meu percurso, o que eu fui sentindo, e muito especialmente nos últimos anos, nos últimos 5 anos em especial, se calhar onde o nível de prática é um bocadinho diferente, a intensidade é um bocadinho diferente, eu fui entendendo que naturalmente a tendência é para irmos para uma alimentação cada vez mais natural. Por isso a questão da alimentação eu acho que é muito, muito pessoal e eu não acho que a minha frase segue aquilo que quiser, mas eu acho que eu sinto aquilo que quero comer ou não quero comer, ou aquilo, há muito tempo já que não como carne, mas se por acaso alguém me oferecer, se eu não quiser dizer que não vou dizer que não. Eu acho que às vezes ficamos assim demasiado focados em algo que é muito racional. É porque
mas o mais interessante é sentires que de repente estás por ti em que o teu corpo realmente quer outra coisa e funciona com algo que é muito mais natural. Que é muito mais... E eu acho que essa experiência é fenomenal, porque experienciar dá-te o conhecimento. Pronto, se calhar vou ter algumas pessoas que vão, mas... Mas é a tua experiência, mais do que propriamente estarmos a seguir uma imposição Sim, eu nunca, racional, que nem sabemos porquê, não é? Sim, sim. E é realmente muito interessante sentir isso. Eu falo disto aos meus alunos. Eu fui sentindo naturalmente que quanto mais há uma profundidade no praticar, e esta profundidade no praticar, às vezes nem tem sequer, é um praticar que vai muito além da postura, é um praticar que já que envolve estudo, que envolve reflexão, não é? Às vezes nós ficamos ali um pouco no yoga e a postura e que é o início, não é? É o início. É o corpo, voltamos ao desporto, é o corpo, eu tenho que preparar o corpo para sentir a respiração para depois eu naturalmente vais mais longe, naturalmente tu queres ir experienciar algo que se torna cada vez mais sutil, mas que é muito interessante. Pronto. Bom, muito obrigado por este tempo que estivemos a conversar e assim nos despedimos. Obrigada eu, João, obrigada Nada. a todos que nos seguiram E fico à espera da próxima conversa para a semana com outra colega. Obrigado. Outra colega. Bom, eu ainda não sei. Esta agenda está a ser feita semana a semana, já temos conversa agendada para dia 20 e depois ainda estou a organizar porque eu ainda estou a sentir como é que estes estudos vai ser e está a ser. Então, está um processo muito fluido. Ainda bem. Ainda a acontecer. Esta iniciativa, que eu acho que é muito interessante, é giro. É giro, não? E obrigado a ti também por este apoio, porque estamos a começar, por isso estamos todos a criar isto em conjunto, não é uma coisa minha. Bom, muito obrigado e no próximo domingo cá vamos estar. Nós deixámos também aqui escrito no Facebook o Facebook. Deixámos escrito o Facebook da Mafalda, do espaço dela, se tiverem alguma questão podem contactá-la também. E, bom, muito obrigado, Mafalda. Obrigada.